Pinturas antigas são algo assustador, não só pelo visual tenebroso delas, que nem essa daí que vocês estão vendo, do Saturno devorando o próprio filho, feita pelo pintor Francisco Goya, só que existem outras pinturas que não são só bizarras visualmente, sim carregam histórias que são ainda piores, traumas que alguns pintores tiveram e eles transformaram isso em arte, e é delas que a gente vai estar falando aqui hoje. Zdzisław Beksiński, um polonês que teve uma vida repleta de tragédia, já que ele nasceu e viveu o período da Segunda Guerra Mundial, e isso foi algo que afetou muito a infância dele. Durante a sua carreira, o Beksiński foi um fotógrafo até que bem renomado, só que a parada é que ele sempre ia contra os movimentos tradicionais da época, tendo seu trabalho chamado por outros fotógrafos de antifotografia. Vivendo numa época onde o foco das fotografias era tirar a imagem mais limpa e perfeita possível, ele ia totalmente contra isso, tirando fotos onde o rosto das pessoas ficava fora de quadro, com muitas sombras e só fotos estranhas, tá ligado? Mas foi nas pinturas que realmente explodiu, criando ambientes e pinturas que eu defino como um pesadelo febril, tá ligado? Lugares arruinados, destruídos, sempre carregados de morte ou um corpo frágil, isso quando a morte em si não é representada com algum simbolismo religioso ali no meio. O Beksiński, inclusive, não tinha o hábito de nomear nenhuma das suas pinturas, o que é algo bem incomum, mas para ele não tinha porquê dar nome a elas, não fazia sentido dar sentido às suas obras. Segundo ele, as suas pinturas eram vazias de significado, era como ouvir o som de um instrumento aleatório, não tem significado, é simplesmente um som. Ele só fazia aquelas obras porque ele gostava da ambientação delas. Isso, claro, não é uma mentira dele, já que isso é uma parada que ele sustentou até o final da carreira dele. Mas ainda assim, muitas das suas obras retratam guerra, tem capacetes de soldados sendo representados em vários quadros, imagens de fome e corpos frágeis, isso quando não tem tipo amontoados de corpos entrelaçados. Eu não tô tentando dar significado no trampo do cara, que ele mesmo falou que não existe um significado, mas existe um padrão nas obras dele, um padrão de guerra que ele viveu, a morte que ele viu ao redor dele, e talvez isso tenha influenciado ele nas suas criações. Bom, isso é impossível dizer, mas que o trabalho dele é bizarro, isso sem sombra de dúvida a gente pode assumir. H.R. Giger, o pai do xenomorfo ou o Alien, outro artista que também foi afetado pela Segunda Guerra Mundial, isso sem sombra de dúvidas respingou ali nos seus trabalhos. Nascido na Suíça, o Giger é bem aberto de como a guerra afetou a infância dele, já que por conta do medo que a mãe dele sentia de ter a casa bombardeada do nada, isso foi um motivo de ansiedade enorme para ele durante a sua infância. E vamos combinar, rapaziada, quando a gente para pra pensar um pouco nisso, é realmente algo traumático, porque imagina a vida da tua família inteira tá na mão da sorte, tá ligado? Você vai dormir e acorda com a ameaça, a chance de um míssil cair na tua casa e explodir tudo. Meu Deus, mané. Só que além dessa infância traumática que ele viveu, o Giger também teve muitos motivos para ter ansiedade na sua adolescência, já que as consequências de uma guerra fria ainda estavam ali na mente dele. E a única coisa que ele fazia para acalmar a sua mente era passar os seus próprios pesadelos para uma tela. E foi isso que ele fez. O estilo de arte do Giger sempre fez ele se destacar em meio a outros artistas, já que ele foi refinando o estilo que depois ele veio a chamar de biomecânico, uma mistura de carne e máquina que você não sabe quando começa um e quando termina outro. Estética é essa que ele criou e refinou a um ponto que ela é relevante até nos dias de hoje, já que tatuagens biomecânicas tem aos montes por aí. Essa temática biomecânica existe em jogos, um dos mais famosos deles sendo o Scorn, que é um mundo de carne e máquina que pulsa e, mano, é maravilhoso, cara. Mas bom, voltando pro foco, a popularidade do Giger foi uma parada que não foi tão fácil assim dele atingir, já que muitas pessoas sentiam literalmente nojo quando viam as pinturas dele. Mas isso não fez ele ficar menos famoso, viu? Em algum tempo na sua carreira, o seu primeiro livro chamado Necronomicon foi lançado, e vamos combinar que essa capa que mistura o diabo e biomecânico
meu Deus, caiu como uma luva. O livro em si foi um extremo sucesso, contendo vários trabalhos que variam desde biomecânica até representações religiosas, só que ainda mais distorcidas com o toque do Giger ali no meio. Além de criar essas imagens e mundos repulsivos, o Giger sempre teve uma atração pelo ocultismo, e digamos que eu também gosto um pouco desse tipo de estética. Um dos trabalhos que está presente nesse livro se chama Acrolite Beast 666, que foi inspirado em Aleister Crowley, um ocultista extremamente famoso, e eu te garanto que não é por nenhum ato de bondade. Uma das coisas que eu mais gosto no trabalho dele é que quanto mais você olha, mais detalhes que não precisavam estar ali, não ajudam em entender o que está acontecendo, mas eles existem, e eles só deixam a pintura ainda mais desconfortável. A minha pintura favorita desse livro se chama Landschaft 10, que é um mundo de carne até onde os olhos podem ver. E o que me pega é tipo, por que as coisas ficaram desse jeito? Que porra de lugar é esse? Essa coisa tá viva, ela sangra? E por que tem essas placas de madeira com marcas de tiro? As pinturas do Giger geram questionamentos mórbidos de por que as coisas chegaram nesse ponto. E o fato da gente saber que essas pinturas saíram da mente de uma criança traumatizada pela guerra é ainda mais assustador. É claro que existem outras pinturas muito mais grotescas nesse livro, mas uma das que mais chamou a atenção, não só minha, como de um certo diretor aí, é o que viria a ser o Xenomorfo, o Alien. Vamos combinar que essa pintura aqui é praticamente o Alien pronto, né? Só tem que dar umas mudadas aqui e ali. Porém, por uma série de coincidências, o Giger acabou realmente conhecendo o diretor do Alien e ele foi chamado para criar uma das criaturas mais icônicas que a gente tem por aí. Não só o Alien, né, como ele também criou os ovos, aquela mãozinha bizonha que pula na cara dos outros, o Alien estourando do peito. O próprio diretor disse que essa pintura já era a base perfeita do bagulho, tá ligado? Não precisava mudar o estilo, nem fazer algo muito fora daquilo. Ele deixou o Giger trabalhar do jeito que ele já trabalhava. Eu não sei quando foi a primeira vez aí que vocês conheceram o Xenomorfo, mas eu era criança e, cara, eu não fiquei nem assustado. Eu achei, tipo, muito curioso o design desse bicho. Eu achava muito da hora, tipo, a cabeça dele tá, tipo, em volta de uma capa transparente com algum líquido. Cara, eu não sei explicar, mas eu acho incrível. Simplesmente a prova que é sempre melhor você deixar o artista criar as coisas do jeito dele. É claro que ao redor do mundo a gente tem várias outras pinturas assustadoras e trabalhos de artistas macabros, tá ligado? Mas esses dois pra mim são o ápice. Não só pela arte que eles criaram, mas pela vida que eles viveram. Eles passaram por traumas que a gente não consegue nem imaginar como é viver. E mesmo em meio de tanta destruição e morte, eles conseguiram transformar isso em arte. Arte mórbida, mas ainda assim arte. Mas bom, rapaziada, por hoje o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Eu tava aqui pra falar de pinturas há um tempo já. Tem algumas outras que eu poderia falar aqui no canal. Então comenta aí se você gostou dessa ideia de falar da história de pinturas assustadoras. Sem sombra de dúvidas, é um conteúdo que eu vou adorar trazer aqui pra vocês, porque eu gosto muito de história da arte. Mas então deixa aí nos comentários a sua opinião. Se inscreve, ativa o sininho de notificações, dá um soco no like. Porque hoje eu vou ficando por aqui, rapaziada, mas não sem antes deixar a mensagem final do vídeo, que é... Se liga nesse desenho aqui que eu fiz alguns anos atrás, porque eu não posto meus desenhos em lugar nenhum. É os Agrios naquele estilo daquela pintura do Lúcifer. Mó legal, né?